Olá a todos! Nesse vídeo vamos introduzir o conceito de função modular. Então, para introduzir esse conceito, vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui uma reta, tenho ponto 1, tenho ponto 4 e quero calcular a distância do 1 até o 4. Fazer isso é simples, né? Eu pego 4 menos 1, isso vai me dar o 3, então eu digo que a distância entre 1 até 4 é 3. Mas para fazer essa conta, eu preciso me preocupar quem é o maior, quem é o menor. Ou seja, eu preciso pegar o maior menos o menor e isso me dá a distância. Se eu fizesse 1 menos o 4, isso daqui daria menos 3 e isso não seria distância, porque a distância é sempre maior ou igual a zero. Então, quando eu for calcular a distância entre dois pontos, eu sempre vou pegar o maior menos o menor e aí sim eu faço essa conta e calculo a distância. A função modular, ela tira essa preocupação de quem é maior, quem é menor. Então, por exemplo, quando eu pego o módulo de 4 menos 1, e o módulo é essa barrinha aqui, isso daqui indica a função modular, isso daqui vai me dar o módulo de 3, que vai ser o 3. Se eu pegar o módulo de 1 menos 4, isso daqui é módulo de menos 3, que é a mesma coisa que 3. Ou seja, a função modular ela é sempre maior ou igual a zero. Não importa se aqui é negativo ou positivo, é sempre maior ou igual a zero. E ela é introduzida nesse sentido de calcular a distância. Ou seja, se eu quero saber a distância do 1 até o 4, tanto faz eu pegar 4 menos 1 ou 1 menos 4, que a função modular vai me dar a distância. Agora, como definir essa função modular? Vamos pensar no seguinte, eu tenho aqui módulo de x. Se o meu x ele é positivo, né, o módulo de x, como eu estou vendo aqui no 3, é só repetir o número. Né? Então, o módulo de x é o próprio x, se o x ele é maior ou igual a zero. Agora, quando esse número ele é negativo, eu posso dizer o seguinte, que o módulo do menos 3 é a mesma coisa que menos o menos 3. Por quê? Menos com menos na regrinha de sinal é mais, então isso daqui dá mais 3. Então, observe que eu fiz o seguinte, quando esse número ele é menor do que zero, eu introduzo um menos aqui para trocar o sinal desse número e torná-lo positivo. Então, portanto, o módulo de x ele vai ser o menos o x, caso esse x ele seja menor do que zero. Então, foi nesse caso aqui do menos 3. Imagine que esse menos 3 aqui, ele seja o meu x. Então, se o meu x é o menos 3, então significa que ele é negativo, menor do que zero. Então, para calcular o módulo, eu coloco um menos aqui, ó. Então, ficaria menos um número negativo que fica positivo. Então, portanto, o módulo de x é sempre maior ou igual a zero. Bom, então essa é a definição da função modular. Com essa definição, vamos analisar algumas propriedades da função modular. Bom, gente, então vamos provar algumas propriedades do módulo. Então, vamos à primeira propriedade, que módulo de x vezes y é a mesma coisa que módulo de x vezes módulo de y. Para enxergar isso, eu tenho duas possibilidades por x vezes y. Então, x vezes y, ou ele é maior ou igual a zero, ou o x vezes y, ele é menor do que zero. Só tenho essas duas possibilidades. Vamos analisar cada uma dessas possibilidades. Então, observe que se isso acontece, eu tenho que módulo de x vezes y é o próprio x vezes y, por essa definição. Se isso daqui é negativo, eu tenho que o módulo de x vezes y é menos x vezes o y. Vamos para esse caso aqui. Então, vamos supor que o x vezes y é maior ou igual a zero. Se isso acontece, ou eu tenho que o x é maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, ou o x é menor ou igual a zero e
y menor ou igual a zero. Por quê? Se isso daqui é positivo, então o x e o y são positivos ou o x e o y são negativos por causa da regrinha de sinal, que menos com menos é mais. Se isso daqui acontece, eu tenho que módulo de x é o x. Se isso daqui acontece, eu tenho que o módulo de y é o y. Se isso daqui acontece, eu sei que módulo de x é menos o x, pela definição. Se isso daqui acontece, eu tenho que módulo de y é menos o y. Daqui eu tenho que o x fica sendo menos módulo de x e o y aqui fica sendo menos módulo de y. Então, vamos supor que eu tenha esse caso aqui. Então, se eu tenho que o x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, o que acontece? Módulo de x vezes y, que é igual a x vezes y, é igual, bom, por essas igualdades aqui, eu tenho que isso daqui vai dar módulo de x, módulo de y. Ok, funcionou. Se x menor ou igual a zero e y menor ou igual a zero, eu tenho que módulo de x vezes y é igual a x vezes y, mas eu tenho que o x é menos módulo de x. Então, aqui o x é menos módulo de x. E eu tenho que o y é menos módulo de y. Então, menos com menos fica mais, né? Então, isso daqui é a mesma coisa aqui, módulo de x, módulo de y. Ok, então funcionou para ambos os casos. Se é maior ou igual a zero, funcionou. Se ambos são menores ou iguais a zero, também funcionou. Então, para esse caso aqui, ok. Agora, falta para esse caso, ou seja, x vezes y menor do que zero. Bom, então vamos agora para o caso que eu tenho que o x vezes y ele é menor do que zero. Então, se x vezes y é menor do que zero, eu tenho que os sinais são trocados, ou seja, um é negativo e o outro positivo. Então, eu posso ter que o x é menor do que zero e y maior do que zero, ou eu tenho que o x é maior do que zero e y menor do que zero. Ou seja, eu tenho essas duas possibilidades. Lembrando que se isso acontece, isso significa que módulo de x vezes y é menos o x vezes y por essa definição. Então, daqui eu tenho que, se isso ocorre, eu tenho que o módulo de x é menos o x, o que significa que o x é menos módulo de x. E aqui eu vou ter que módulo de y é o próprio y. Ou eu tenho que módulo de x é o próprio x, e aqui eu vou ter que módulo de y é menos y, ou seja, o y é menos módulo de y. Então, tenho essas duas possibilidades. Então, se eu tenho que x menor que zero e y maior que zero, então vou ter que x vezes y, que é a mesma coisa que menos x y é igual. Então, vamos colocar aqui, eu tenho menos o x que multiplica o y, mais menos x vale módulo de x. Então, isso daqui eu posso substituir por módulo de x. E o y aqui vai valer módulo de y. Ok, então aqui funcionou. Agora vamos para o último caso, que eu tenho o x maior que zero e y menor que zero. Então, vou ter xy, módulo de xy é igual a menos x vezes y, mas isso daqui é a mesma coisa que x vezes menos y. Então, lembrando, nesse caso daqui, o módulo de x é o próprio x. Então, aqui fica módulo de x, e aqui eu tenho que o menos y é módulo de y. Ok, então em todos os casos funcionou, portanto vale essa propriedade. Vamos à próxima propriedade, que é a desigualdade triangular.
Então vamos à desigualdade triangular. E a desigualdade tem esse nome, desigualdade triangular, pelo seguinte. Se eu tenho aqui, por exemplo, o comprimento de x mais y, aqui é o comprimento do x e aqui é o comprimento do y. Para mim conseguir formar um triângulo, eu tenho que o comprimento do x mais o comprimento do y tem que ser maior do que o comprimento de x mais y. Porque se eu tiver o comprimento de x mais y maior do que o comprimento do x, digamos que o comprimento do x vem até aqui, e o comprimento do y seja isso daqui. Então, se eu tenho que o comprimento de x mais y ele é maior do que essa soma, eu não consigo formar um triângulo. Então, daí esse nome desigualdade triangular. Bom, vamos demonstrar essa propriedade, mas para isso vamos observar o seguinte, que módulo de x é maior ou igual a x, tá? É igual quando o x ele é maior ou igual a zero. E no caso do x ser negativo, como o módulo é sempre positivo, então o módulo fica sendo maior. Então, por isso que é maior ou igual a x. E uma outra propriedade que eu tenho é o seguinte, que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. E a gente vê isso facilmente. Por quê? Se eu tenho que o x ele é maior ou igual a zero, eu tenho que o módulo de x é igual a x. E, portanto, se eu elevar ambos ao quadrado, eu vou ter igualdade. E se caso o x ele é menor do que zero, eu tenho que o módulo de x é menos x. E se eu elevar ambos ao quadrado, eu tenho que isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado, ou seja, sempre é válido. Então, portanto, eu tenho que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Dito isso, vamos fazer essa demonstração. Então, eu tenho o seguinte, que módulo de x mais y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y ao quadrado por isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Mas isso é menor ou igual a módulo de x ao quadrado mais 2 módulo de xy mais módulo de y ao quadrado. Observe que essa desigualdade aqui é válida pelo seguinte. Bom, x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado. Y ao quadrado é igual a módulo de y ao quadrado. Mas a desigualdade vem desse fato aqui, que o módulo de um número, ou seja, o módulo de x vezes y, é sempre maior ou igual ao número x vezes y. Essa propriedade vem daqui, ó. O módulo do número é maior ou igual ao próprio número, ou seja, o módulo desse número é maior ou igual a esse número. Então, por isso, essa desigualdade. Isso daqui é igual a módulo de x ao quadrado mais 2 vezes. Lembrando que isso daqui, pela propriedade anterior, é a mesma coisa que módulo de x vezes módulo do y, mais módulo do y ao quadrado. E isso daqui é a mesma coisa que módulo de x mais módulo de y ao quadrado. Então, daqui eu cheguei à seguinte desigualdade, que módulo de x mais y ao quadrado, isso daqui, ele é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y ao quadrado. Como isso é maior ou igual a zero e isso é maior ou igual a zero, se eu tenho que esse ao quadrado é menor ou igual a esse ao quadrado, então isso eu tenho que módulo de x mais y, retirando o quadrado, ou seja, tirando a raiz de ambos, é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Pronto, então está demonstrado. Vamos à última propriedade. Bom, então vamos à nossa última propriedade, que é módulo de x menos y maior ou igual a módulo de x menos módulo de y. Então, eu tenho que módulo de x é igual a módulo de x menos y
mais y. Pela desigualdade triangular, eu tenho que esse número mais esse número é menor ou igual a módulo de x menos y mais y. Ou seja, esse número mais esse número, o módulo dessa soma desses dois números é menor ou igual ao módulo desse número mais o módulo desse número. Bom, então agora eu tenho que eu vou passar esse daqui para o outro lado. Então, eu vou ter que módulo de x menos y é maior ou igual. Então, está aqui, ó, módulo de x menos y maior ou igual. Essa aberturinha aqui tá para o módulo de x menos y. Isso daqui eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar módulo de x. Passo para o outro lado, troco o sinal. Pronto, está demonstrado o que a gente queria. Agora vamos ver como é o gráfico dessa função. Então eu tenho uma função aqui, f dos reais, onde eu tenho que a minha f de x, ela é definida por módulo de x. Então como é o gráfico dessa função? Então para a gente ver o gráfico dessa função, vamos marcando alguns pontos para visualizar o que acontece. Então aqui eu tenho aqui o meu x e aqui eu tenho o meu f de x, que é o módulo. Então, se eu pegar, por exemplo, menos 3, aqui eu tenho que o módulo de menos 3 é 3. Se eu pegar o menos 2, eu tenho que o módulo de menos 2 é o 2. Se eu pegar o menos 1, módulo de menos 1 é o 1. Se eu pegar aqui 0, módulo de 0 é o 0. Se eu pego o módulo de 1, se eu pego 1, módulo de 1 é igual a 1. Se eu pegar aqui o 2, módulo de 2 é igual a 2. Se eu pegar aqui o 3, o módulo de 3 é igual a 3. Então, o meu gráfico ele vai ficar assim, ó, quer ver? Tem aqui, esse é o eixo x, aqui o eixo y. Então, nessa parte aqui, onde eu tenho que o x é maior ou igual a 0, eu vou ter que o y vai ser igual a x, vai ser algo assim. Aqui eu tenho que quando x é 1, aqui vale 1. Quando x é 2, aqui vale 2. Quando x é 3, aqui vale 3 e assim por diante. Agora, quando eu tenho que o x é negativo, a minha reta vai ficar assim. Ou seja, quando x é menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Quando x é menos 2, o módulo de menos 2 é 2. Quando x vale menos 3, o módulo de menos 3 é 3. Então, a minha função modular, o gráfico dela, fica nesse formato de V. Agora vamos para um próximo gráfico. Então, vamos analisar a função h de x igual a x. Então, o gráfico dessa função é essa reta aqui, ó. No caso, o y é igual a x. Agora, o que acontece quando eu pego essa função e coloco o módulo? Ou seja, eu quero o módulo desse h de x. Ou seja, na imagem eu vou passar o módulo. Isso daqui é a mesma coisa que o módulo de x. A gente já viu o gráfico dessa função, mas vamos entender ela de uma outra maneira. Então, o que acontece quando eu passo o módulo? Significa o seguinte, aonde a minha imagem ela é positiva, né? Ou seja, nessa parte aqui, que eu estou com x e a imagem é positiva, ok, continua positiva. Mas quando a imagem fica negativa, e observem que aqui, quando o x ele é negativo, a minha imagem também é negativa. Quando eu coloco em módulo, o que acontece é que a parte negativa rebate e fica sendo positiva. Ou seja, o que ocorre aqui? Nesse gráfico daqui,
a parte positiva continua a mesma coisa, mas a parte negativa, o que é negativo vai ficar agora, ó, positivo. Ou seja, esse menos 2 aqui, por exemplo, que é a imagem do menos 2, quando eu coloco isso em módulo, ele rebate e fica sendo o 2. E isso é fácil de enxergar porque, no caso do h de x, se eu colocar h do menos 2, isso é menos 2. Só que quando eu coloco em módulo, eu tenho que h do menos 2 é a mesma coisa que módulo de menos 2, que é 2. Ou seja, o que estava aqui na imagem, ele rebateu, ou seja, rebate isso para cima e fica assim. Então, digamos que eu tenho agora a seguinte reta, g de r em r, tal que g de x seja igual a x menos 2. X menos 2. Então, se eu for desenhar o gráfico dessa reta, eu tenho o seguinte. Vamos pegar, quando x é 0, eu tenho que o meu y vale menos 2. E quando x é 2, eu tenho que o meu y vale 0. Ok, então a reta é isso daqui, passa por esse e por esse ponto. Está aqui minha reta. Só que quando eu coloco em módulo, ou seja, módulo da g de x, que é igual a módulo de x menos 2, então o que ocorre é que aonde a imagem é negativa, ela rebate para ficar positiva, ou seja, o gráfico dessa nova função aqui é o seguinte. Aqui tem o 2, aonde é positivo continua positivo, mas aonde é negativo vai rebater. Então, rebatendo para cima e vai ficar assim, ó, o gráfico. Então, essa parte aqui foi rebatida para cá. Então, você tem esse eixo aqui e aqui eu tenho que essa função ela é rebatida. Ó. Então, o que é negativo fica agora ó, positivo. Então, aqui é o menos 2, agora vai ficar sendo 2 aqui. Ó. Então, eu rebati. Então, o gráfico dessa função agora vai ficar assim. Vamos pegar um outro exemplo. Então, vamos ao caso que eu tenha essa função. Então, usando soma e produto, tem que as raízes são 2 e 3, né? 2 mais 3, 5, então menos soma, 2 vezes 3, 6, mais produto. E vai ser uma parábola voltada para cima, porque esse coeficiente é 1, é positivo. Então, eu vou ter algo assim. Aqui, vou ter algo aqui. Aqui é o 2, aqui é o 3. E aqui é minha parábola. Tem aqui a minha parábola. Parábola. E aqui é o número 6. Pronto, esse é o desenho do meu gráfico. Agora, como fica o desenho do gráfico se eu passasse módulo na imagem? Então, seria a mesma coisa que o módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o que ocorre é que a parte negativa, ela rebate para cima. Então, o gráfico dessa função vem aqui, né? Aqui. O gráfico da função. Aqui no 2, aqui o 3, aqui o 6. Só que agora acontece o seguinte, quando chega aqui, essa parte negativa, ela rebate. Então, o gráfico dessa função agora vai ficar assim, ó. Ou seja, essa partezinha aqui, ela rebateu, ó. Rebateu para cá. Então, onde é negativo, fica positivo. Então, esse daqui fica sendo o gráfico dessa minha função. Agora, vamos ao caso que a minha f é x ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 1, o gráfico dessa função é isso daqui. Aqui é 1. Esse é o gráfico dessa minha função. Se eu for construir o gráfico da minha f de x igual a módulo de x ao quadrado mais 1, observem que como
a imagem dessa função é estritamente maior do que zero, então se eu colocar o módulo disso, não vai interferir em nada. Ou seja, o gráfico dessa função é o mesmo que o gráfico dessa função. Não muda. Agora vamos parar de falar sobre gráfico e vamos falar de equações usando função modular. Então vamos começar com essa equação bem simples. Módulo de x igual a 4 e eu quero saber quais são os valores de x, que quando eu colocar aqui, isso daqui vai dar 4. Bom, isso é simples. Eu tenho que as possibilidades são o x igual a 4, que módulo de 4 dá o próprio 4, ou o x igual a menos 4, porque se eu colocar menos 4 em módulo, fica 4. Então, portanto, a solução dessa equação seria menos 4 e 4. Agora, vamos ao caso que eu tenho módulo de x menos 2 é igual a 1. Então, nesse caso, eu tenho que o x menos 2 pode ser 1 ou o x menos 2 pode ser igual a menos 1. Então, para resolver, porque se eu colocar menos 1 em módulo aqui, vai dar 1. Se eu colocar no lugar do x menos 2 o 1, vai dar 1. Então, portanto, eu tenho essas duas possibilidades. Nesse caso aqui, eu tenho que x é igual a 2 mais 1, que é o 3. E nesse caso aqui, eu tenho que o x é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Ou seja, a solução dessa equação vão ser os números 1 e 3. E agora, a letra C, vamos pegar algo um pouquinho mais complicado. Vamos colocar aqui x a 408 menos 504 x a quinta menos 708, isso igual a menos 1. Gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver isso e depois que chegassem à solução, olhassem a solução. Bom, então vamos resolver isso daqui. Observe o seguinte, o módulo ele é sempre maior ou igual a zero. Nunca ele vai dar um número negativo. Não importa que número eu coloque aqui, esse módulo jamais vai me dar um número negativo. Então, portanto, a solução para essa equação é conjunto vazio. Não tem nenhum x que satisfaça essa igualdade. Agora vamos ao caso que eu tenho módulo de x menos 2 mais módulo de x menos 3 igual a 2. Então, para resolver isso, eu vou usar a nossa definição de função modular. Então, eu tenho que o módulo de x menos 2 ele é igual ao x menos 2 se o x menos 2 ele é maior ou igual a zero. Ou seja, isso implica que o x maior ou igual a 2. E ele vai ser menos o x menos 2 se o x menos 2 é estritamente menor do que zero. Ou seja, isso implica que o x é menor que 2. Então, reescrevendo isso, eu tenho que x menos 2 é igual a x menos 2 se x maior ou igual a 2. E eu tenho que vai ficar menos x mais 2, trocando o sinal, se o x é estritamente menor do que 2. No outro caso, nesse daqui, eu tenho que o módulo de x menos 3 vai ser igual ao x menos 3 se o x menos 3 ele é maior ou igual a zero. E isso daqui equivale que o x é maior ou igual a 3. E ele vai ser menos o x menos 3 se o x menos 3 é estritamente menor que zero, ou seja, o x é menor que 3. Então, com isso, eu tenho que o meu módulo de x menos 3 ele é o próprio x menos 3 se x maior ou igual a 3.
e ele vai ser menos x mais 3 se x menor que 3. Então, com essas condições, nós conseguimos montar uma tabelinha aqui que é o seguinte. Observe que essa função ela vai mudar a partir do 2 e essa função ela muda a partir do 3. Então, vamos colocar esses marcos aqui, o 2 e o 3. Vamos traçar uma linha aqui. E vamos ver como fica essa equação se o x for menor ou igual a 2, se ele estiver aqui. Então, por exemplo, o x menos 2, se eu olho x menos 2, quando é menor do que 2, eu tenho que fica menos x mais 2. Então, aqui fica menos x mais 2. Então, essa equação aqui, isso daqui, fica menos x mais 2 se está desse lado. E o meu módulo de x menos 3, se é menor do que 3, e aqui é menor do que 3, eu tenho que isso é menos x mais 3. Então, portanto, isso daqui fica menos x mais 3. E isso eu quero que seja igual a 2. Então, resolvendo aqui, eu vou ter menos 2x. Aqui, esse 2 cancela com esse. Passo 3 para o outro lado, igual menos 3, ou seja, x igual a menos 3 sobre menos 2, que é 3 meios. E aí eu vou observar o seguinte. 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5, está realmente do lado esquerdo do 2? E a resposta é sim. Então, portanto, isso é uma solução. Se caso a solução que eu encontrasse aqui não estivesse aqui, ou seja, não fosse menor do que o 2, então significa que isso daqui não seria solução. Vamos para a próxima agora, que é quando estiver entre 2 e 3. Então, quando está entre 2 e 3, eu tenho que o x menos 2 vai ser maior ou igual a 2, porque está aqui, ó. Então, isso daqui vale x menos 2. E esse daqui, como é menor do que o 3, ele vai valer, essa equação vai valer isso daqui, ó. Essa função vale isso. Então, isso daqui vai valer menos x mais 3. Isso eu quero que seja igual a 2. Dá para cancelar esse x com esse x. Aqui eu vou ter 1 igual a 2. Não, isso não tem como. Então, portanto, aqui eu não tenho solução. Agora vamos no caso que eu tenho x maior ou igual a 3. Quando é maior ou igual a 3, significa que vai ser maior ou igual a 2. Então, portanto, essa função fica sendo x menos 2. Essa função daqui, ela vai ser, como é maior ou igual a 3, ela vai ser x menos 3. Então, isso daqui é a mesma coisa que x menos 3. Isso igual a 2. Então, agora fazendo a conta, eu tenho 2x. Aqui eu tenho menos 5, passo para o outro lado como mais 5. Então, vai ficar 2 mais 5, que vai ser 7. Então, portanto, x igual a 7 sobre 2. Ou seja, 7 sobre 2 vai ser a mesma coisa que 3 meios e é maior do que 3. Se é maior do que 3, ok. Então, isso daqui também é solução. Logo, a solução dessa equação são os valores 3 meios e 7 meios. Bom, gente, então vamos para essa. Eu vou resolver essa daqui de duas maneiras. A primeira forma que eu vou resolver vai ser da maneira que eu tinha resolvido a outra, que é, eu tenho que o x módulo de x menos 2 é a mesma coisa que o x menos 2 se o x maior ou igual a 2, e vai ser menos x mais 2 se x menor que 2, e eu tenho que o x menos 3 vai ser o x menos 3 se x maior ou igual a 3, e vai ser menos x mais 3 se x menor que 3. Ou seja, eu vou definir os marcos, que são 2, 3, e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz para a questão anterior. Então, se é menor do que 2, eu tenho que isso daqui vale menos x mais 2, e essa daqui vai valer
também, né, porque se é menor do que 2 vai ser menor do que 3, então vai valer menos x mais o 3. E eu quero que isso seja igual a zero. Então, fazendo isso, eu vou ter menos 2x. E aqui eu vou ter 2 mais 3, 5. Passo para o outro lado. Vai ficar menos 5. Então, portanto, o x vai ser igual a menos 5 sobre menos 2. Isso daqui vai me dar 5 meios. 5 meios é aproximadamente 2,5 e não é menor do que o 2. Então, portanto, isso não é a solução. A próxima agora é entre 2 e 3. Nesse caso aqui, essa parte aqui é maior do que 2, então, portanto, essa equação aqui, essa função vai valer x menos 2. Essa função aqui, ela vai valer menos x mais 3, porque isso daqui é menor do que 3. Está desse lado, então aqui vai valer menos x mais 3. E isso dando zero. Então, aqui cancela esse com esse, e 3 menos 2 é 1. Vou concluir que 1 é igual a zero, isso não é verdade, então, portanto, aqui não tem solução. Agora, vamos para o caso em que o x é maior do que o 3. Se o x é maior do que o 3, eu tenho que vai ser maior do que o 2 também. Então, esse daqui vai ser x menos 2. E esse daqui, bom, como é maior do que 3, então essa função aqui vale x menos 3. Então, mais x menos 3. E eu quero que isso seja zero. Então, daqui eu vou ter 2x. Aqui vai ficar menos 5. Passa para o outro lado como 5. E eu vou ter x igual a 5 meios, que é 2,5. Ou seja, isso daqui não pertence a essa parte desse intervalo. Portanto, isso daqui não é solução. Logo, a minha solução ela é vazia. Bom, eu fiz esse montaréu de conta, mas nesse caso eu não precisava, dava para me resolver de uma maneira muito simples, que é o seguinte: observem que o módulo é sempre maior ou igual a zero. O módulo é sempre maior ou igual a zero. Logo, para a única forma disso daqui dar zero é que ambos sejam iguais a zero. Porque se isso é maior ou igual a zero e esse é maior ou igual a zero, então para a soma dar zero é que esse tem que ser zero e esse tem que ser zero. Mas aqui, isso daqui vai ser zero em x igual a 2. E aqui vai ser zero em x igual a 3. Não tem possibilidade do x ser igual a 2 e igual a 3 ao mesmo tempo. Então, portanto, isso daqui não tem solução. Ou seja, essa daqui é uma forma mais rápida de perceber que essa equação não tem solução. E agora vamos ao caso em que eu tenho módulo de x menos 7 mais 1 em módulo, isso igual a 2. Então, para resolver isso, eu vou resolver o primeiro módulo e daqui eu tenho duas possibilidades, que módulo de x menos 7 mais 1 é igual a 2, ou o módulo de x menos 7 mais 1 é igual a menos 2. Né? Se eu colocar o menos 2 aqui, em módulo fica 2. Se eu colocar o 2 aqui, em módulo fica 2. Então, tem essas duas possibilidades. Vamos à primeira. Na primeira, eu tenho que módulo de x menos 7 vai ser igual, passo 1 para o outro lado, então isso é igual a 1. E daqui eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é x menos 7 é igual a 1. E a outra possibilidade é x menos 7 é igual a menos 1. Nessa primeira possibilidade, eu vou ter que o x vai ser, passo o 7 para o outro lado, então vai ficar 7 mais 1, que é 8. Isso é uma possibilidade. E a outra é x, passando 7 para o outro lado, vai ficar 7 menos 1, que é 6. Então, essas são as duas possibilidades. Nesse caso daqui, eu vou ter módulo de x menos 7 igual, vou passar 1 para o outro lado, vai passar com menos 1, vai ficar menos 1, menos 2, que é menos 3. Bom, isso jamais pode acontecer, porque lembrando que módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, nunca vai dar algo negativo. Então, isso daqui descarta, portanto, a solução é igual a 6 e 8. Agora, vamos para mais um exemplo.
Só que agora vamos trabalhar com inequação e eu tenho um módulo de x menor ou igual a 4. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho o x igual a 4, módulo de 4 é igual a 4, ok, está satisfazendo. Se eu colocar o x igual a 5, módulo de 5 é maior do que 4, logo não satisfaz. Com isso, podemos pensar que o x tem que ser menor ou igual a 4. Agora, vamos pensar se eu colocar o x igual a menos 4. Se eu colocar o x igual a menos 4, o módulo de menos 4 é 4. Ok, funciona. Se eu colocar módulo de menos 5, o x igual a menos 5, módulo de menos 5 é 5, que já é maior do que o 4. Então, portanto, o x ele tem que ser maior ou igual a menos 4. Então, com isso, eu tenho que o x tem que ficar entre 4 e menos 4. Bom, eu fiz isso daqui de uma maneira intuitiva, mas vamos fazer isso daqui, só que agora usando a definição. Então, a solução é isso, né? Ou seja, a minha solução é um x pertencente aos reais, de tal forma que isso aconteça. Então, isso daqui é a solução dessa inequação. Mas eu fiz isso daqui de uma maneira muito intuitiva. Vamos usar a definição para responder isso daqui. Vamos ver se vamos chegar à mesma solução, só que agora usando a definição. Então, pela definição, eu tenho isso daqui. Então, o meu marco é o zero. Então, eu tenho que, para x menor do que zero, o meu módulo de x vale menos x. E com isso, eu teria que menos x menor ou igual a 4. Aqui eu posso passar o menos x para o outro lado e o 4 para cá. Passando menos x para cá, eu vou ter x maior ou igual. E passando 4 para o outro lado, eu vou ter x maior ou igual a menos 4. E isso daqui tem que ser menor do que zero. Pronto, então cheguei nessa parte. Agora, desse lado aqui, eu tenho que o meu módulo de x vale x. E aqui eu tenho x menor ou igual a 4. Mas lembrando que o meu x aqui tem que ser maior ou igual a zero. Se eu juntar do menos 4 até o zero, menor que zero, e aqui pego o zero até o 4, isso equivale a x variando do menos 4 a 4, que é o que temos aqui, ó. Então, aqui eu fiz pela definição do módulo. Agora, vamos para mais um exemplo. Bom, então vamos ver como fica essa. Então, aqui eu tenho um módulo de 2x menos 3 menor ou igual a 5. Então, agora eu vou resolver de maneira um pouquinho mais rápida. Eu tenho que 2x menos 3 é menor ou igual a 5 e maior ou igual a menos 5, pelo que nós vimos do exemplo anterior. Agora, eu vou somar mais 3 em ambos os lados, e lembrando que quando eu somo a mesma constante de ambos os lados, eu não altero a desigualdade. Então, aqui eu tenho menos 5, vou somar mais 3 aqui. Aqui eu tenho 2x menos 3, vou somar mais 3 aqui. Aqui, vou somar mais 3 aqui. Então, com isso, eu vou ter aqui menos 2, menor ou igual, cancela esse com esse. Vai ficar 2x menor ou igual a 8. Como 2 é positivo, se eu dividir ambos por 2, eu não vou alterar essa desigualdade. Então, aqui eu divido por 2, aqui eu divido por 2 e aqui eu divido por 2. Então, menos 2 sobre 2 dá menos 1, menor ou igual, aqui vai ficar o x menor ou igual a 4. Portanto, essa daqui, x pertencente aos reais, tal que isso daqui aconteça, vai ser a minha solução dessa inequação. Vamos para mais um exemplo. Então, nessa equação, eu percebo o seguinte. Se eu colocar o x maior do que o 4, eu vou ter a solução dessa inequação. Ou seja, se eu pegar o x maior que o 4, vai satisfazer essa inequação. Mas, se eu pegar o x menor que o menos 4, por exemplo, se eu jogar aqui o menos 5 módulo de menos 5 vai dar 5, que é maior que menos 4. Portanto, para x menor que menos 4, também satisfaz.
Então, eu teria como solução aqui que ou x pertencente aos reais, tal que ou x ele é menor que menos 4, ou o x ele é maior do que o 4. Essa seria a minha solução. Mas eu fiz de uma maneira intuitiva, vamos usar a definição e vamos ver se realmente é exatamente isso. Ou seja, se vai conferir com a forma que eu fiz de maneira intuitiva. Então, pela definição, eu tenho que o marco é 0, aqui. Quando o x ele é menor do que 0, esse módulo aqui vale menos x. Então, vou ter menos x maior do que o 4. Então, eu posso passar o menos x aqui e o 4 para o outro lado. Então, quando eu passo o menos x para cá, fica x. E aqui eu vou passar esse 4 para o outro lado, vai ficar menos 4. Ou seja, aqui eu estou dizendo que o x ele é menor que o menos 4. Ok, vou reescrever isso daqui dessa forma. X é menor que menos 4. Exatamente o que está aqui. E está desse lado, né? X menor que menos 4 é negativo, ok. Então, tudo bem, aqui funciona. Agora vamos para o outro lado, que é o módulo de x vai valer o x. E eu estou dizendo que o x é maior do que o 4. E ok, x maior que 4 é positivo, portanto, está do lado certo, né, do zero aqui. E aí eu tenho essas duas possibilidades, x menor que menos 4 ou x maior do que 4. Está conferindo com a nossa solução. Agora vamos ao nosso próximo exemplo, que é módulo de 2x menos 3 maior do que 5. Então, daqui, usando o que nós fizemos anteriormente, eu tenho que o 2x menos 3 é menor que menos 5, ou o 2x menos 3 vai ser maior do que 5. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Daqui eu tenho que o 2x vai ser menor, passo menos 3 para o outro lado, fica como 3, então vai ficar menos 5 mais 3, que é igual a 2, menos 2. Então, daqui eu concluo que o x é menor que menos 2 sobre 2. Lembrando que aqui eu estou dividindo por 2 e aqui eu estou dividindo por 2. Como eu estou dividindo por um número positivo, por isso que não altera esse sinal. E aqui menos 2 sobre 2, então isso daqui é menos 1. E aqui, passando 3 para o outro lado, eu vou ter 2x maior que 5 mais o 3, ou seja, 2x maior que 8. Então, eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2, não altera o sinal porque o 2 é positivo, então vai ficar, aqui simplifica, vai ficar x maior que 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, x8 sobre 2, que é igual a 4. Então, portanto, a minha solução desse problema é o x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x ele é menor que menos 1, ou o x ele é maior do que o 4. Bom, gente, com isso nós findamos o vídeo. Nos próximos vídeos ainda vamos continuar com funções modulares, só que fazendo exercícios. Vamos fazer vários exercícios de equações usando função modular, e equações usando função modular. Bom, agradeço a todos que viram o vídeo e muito obrigado.